Boa noite, meus amigos. É muito bom retornar a estudar a doutrina espírita com vocês, mesmo que de forma remota por conta da pandemia, mas é muito bom estar com vocês novamente. Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma oração, uma prece, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as benesses que nos tem dado. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que tenta nos fazer melhorar moralmente e que podemos não entender. Te agradecemos por todos os momentos desta e de outras encarnações, que possamos a cada dia aprender mais que o dia anterior, que possamos, Mestre, colocar em prática todos os ensinamentos que nos tem proporcionado. Te agradecemos, Jesus, e pedimos que possas permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a Fórmula da Felicidade. A Fórmula da Felicidade é um livro escrito por Jamiro dos Santos Filho. Esse Jamiro é palestrante espírita do estado de Minas Gerais. E nesse livro ele conta que ele estava viajando para fazer uma palestra numa cidade mais distante e no meio do caminho o carro quebrou. O carro quebrou, ele teve que permanecer na cidade até o carro ser consertado. E nisso ele encontra um senhor, idoso já, cego, sentado num banco, e ele vai conversar com esse senhor. Ele conversa por cerca de 2 dias com esse senhor até o carro ficar pronto. E ele vai relatando no livro. E esse senhor conta para ele que alguém já esteve na cidade e ensinou a fórmula da felicidade, que era uma coisa que o autor Jamiro sempre se preocupou de descobrir. E ele pergunta, como assim? Ele fala, há um tempo atrás teve aqui um rapaz chamado Jerônimo Mendonça. Esse Jerônimo Mendonça fez uma palestra onde ele ensina a fórmula da felicidade. E Jerônimo Mendonça, não sei se todos já ouviram falar, ele foi um grande trabalhador e palestrante, foi escritor espírita e junto com Chico Xavier trabalhou pelas causas sociais, pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça ficava paralisado numa cama ortopédica, cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como Gigante Deitado. Dentre outras instituições, como creches, Jerônimo fundou os centros espíritas Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Escreveu os livros Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. Esse Jerônimo nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. Ele nasceu no ano de 1939 e desencarnou em 1989. Ele era filho de seu Altino e Dona Antônia, tinha mais 9 irmãos, uma infância muito pobre, cheia de privações, os pais analfabetos. A mãe lavava roupa e o pai ia fazendo bicos nas fazendas. Então ele contava com muito bom humor que o único par de sapatos que ele teve na adolescência foi achado num lixo, enquanto ele tentava ir para o cinema, que era uma das grandes paixões dele. Com 13 anos ele foi levado pela avó para conhecer a igreja presbiteriana. E ele foi palestrante nessa igreja até os 15 anos. Era membro ativo, trabalhador, mas com a desencarnação da avó, o tema da morte começou a preocupá-lo. Ele queria saber o que era a morte. E isso passou a atormentá-lo mesmo. Mas ele tinha amizade com um espírita. E esse espírita, então,
começa a esclarecer para ele as dúvidas de além-túmulo. Já na puberdade, até então ele jogava futebol, praticava esportes. Ele começa a sentir dores nas articulações, especialmente joelho e tornozelo. Esses pontos começaram a inchar e já aos 18 anos andava com muita dificuldade. Teve vários empregos, foi balconista, entregador de jornal, redator-chefe de revista, professor, mas as dores o impediam de levar muito tempo o emprego. E o passatempo preferido dele era o cinema. Enquanto a saúde era debilitada, enquanto foi permitido, ele participou de excursões de jovens da mocidade espírita e já mostrava um interesse muito grande pela doutrina. Aos 18 anos, ele começou a passar por provações. Passou a sofrer de uma doença chamada artrite reumatoide, que causava enormes dores e dificuldade de locomoção. Quadro que foi se agravando até os 20 anos, idade em que ele ficou definitivamente numa cama. Passou 3 meses deitado, plenamente impossibilitado de se locomover. Depois usou muletas enquanto ia lecionar, porém acabou tendo mesmo que ficar numa cama ortopédica, acometido da artrite reumatoide progressiva. O quadro dele era tão desolador que, mesmo sob efeito de medicamentos, os amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre o peito dele um saco de areia de 30 quilos, para que ele pudesse suportar a dor. Ele passava dia e noite com esse saco de areia no peito. Recebeu de uma amiga a doação de uma Kombi para poder ser levado às palestras. E ele se tornou orador espírita. Ele conseguiu transformar o leito numa tribuna ambulante. Ele fez palestras no Brasil inteiro e por meio dessa Kombi ele conseguiu realizar esse maravilhoso trabalho. Os amigos sempre levavam Jerônimo ao cinema, era sua grande paixão, e a outros lugares para se distrair. Estando em certa ocasião no cinema, uma moça tropeçou na cama dele, nessa cama ortopédica, e explodiu, com muita raiva. Ela disse, mas não é possível, aonde eu vou tá esse aleijado? Vou na festa o aleijado está lá, vou no cinema ele está lá, onde eu vou esse aleijado está junto. E Jerônimo pensou então, e agora? Ela está nervosa, o que eu vou dizer para não irritar mais ainda, né? Ele pensou um pouco e disse, mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ela olhou para ele assustada e começou a rir. Se tornaram grandes amigos. E assim era Jerônimo. Permaneceu assim cerca de 32 anos, preso ao leito, paralítico e com agravante perda da visão. Quase não dormia, aproveitou para estudar bastante o espiritismo. Quando ficou cego, os amigos liam para ele. Nunca lhe faltaram bons amigos. E ele sempre dizia que, em outra encarnação, ele tinha sido muito arrogante e orgulhoso. E que ele veio nessa encarnação para aprender a ser humilde, para que ele dependesse de mãos alheias para sobreviver. Então, existem alguns casos, como numa ocasião de um enterro, o cortejo seguia, os amigos levavam a cama ortopédica junto, levavam na mão. E diz que um senhor alcoolizado passou e falou, nossa, tem 2 defuntos, porque ele era paralisado na cama. Então ele sempre citava uma frase de Caibar Chútil que dizia, melindres é orgulho ferido. Então ele nunca se melindrava. E tem muitas histórias relacionadas a ele. Uma vez esqueceram ele dentro do cemitério no enterro. Foram embora, todo mundo chorando, porque ele fez a prece de encerramento, foi emocionante, foram todos embora. Mas à altura da noite os amigos foram visitá-lo e descobriram que ele não estava em casa. Tiveram que voltar no cemitério para buscar. Ele com fome, com sede, ele dizia que era para treinar a resignação. Então nunca se revoltava. Ele sempre tinha uma palavra, um conforto. E uma vez um senhor foi procurá-lo. E a irmã de Jerônimo levou ele lá no fundo, onde ele brincava com algumas crianças. E o senhor olhou, disse,
esse é o homem que vai me ajudar nessa felicidade toda. Porque ele estava rindo e brincando com as crianças, mas já estava na cama. E o Jerônimo falou, o que acontece com o senhor? Ele falou, olha moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Mas eu vendi minha fazenda e me passaram uma nota fria, uma duplicata sem valor. Eu não tenho nem para quem reclamar. Minha família que antes me suportava, agora nem olha para mim. Eu perdi tudo o que eu tinha. E o advogado disse que não adianta eu tentar recorrer, porque não vai adiantar. Então, eu fui numa farmácia em São Paulo e pedi um remédio, porque eu queria um remédio que fosse rápido para me matar. E o farmacêutico falou para mim que eu me vendia o remédio, se antes eu viesse conversar com você. Eu vim, mas foi perda de tempo. O que você vai me dizer? Você todo feliz? Ele falou, tá bom. Eu vejo, meu amigo, que você realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa, a sua família. Mas vamos supor então que a pessoa que lhe comprou a fazenda voltasse hoje. Ele dissesse assim, eu devolvo sua fazenda. Vamos fazer o seguinte, você troca a sua fazenda por um olho seu. Ele, Jerônimo, que bobagem é essa? Você conversa que se fale? O Jerônimo falou, tá certo. Não, olho não. É muito precioso. Então vamos supor um braço. Que ele trocasse a fazenda por um braço seu. Ele, mas que bobagem, Jerônimo, que conversa, onde já se viu isso? E assim o Jerônimo foi, né? Ele falou assim, meu amigo, eu cheguei à conclusão de que você não é pobre. Você não é miserável. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Porque você tem tudo o que você precisa. E o homem percebeu então que ele tinha bens muito mais preciosos do que o dinheiro. O olho, o braço. Coisas que não tinha dinheiro que comprasse. E ao sair dali, ele não voltou na farmácia. Voltou só para agradecer. E se tornou um trabalhador da seara espírita. Então assim era Jerônimo Mendonça. E quando ele esteve nessa cidadezinha em Minas, ele disse que todo mundo deseja felicidade. Ele foi fazer uma palestra no centro espírita dessa cidadezinha. Mas poucos sabem como alcançar esse tesouro tão desejado. Em todos os tempos, a humanidade tem procurado possuir esse talismã através da riqueza, do poder, da fama, da beleza física. Mas mesmo depois de possuir tais posses, muitos se veem infelizes, fracassados, frustrados em seus sonhos de felicidade. E disse que os homens pensam que a felicidade mora nos palácios, em mansões, apartamentos, enfeitados de luxos e riquezas, mas que há infelizes em todas as camadas da sociedade. E gente feliz, mesmo não possuindo dinheiro nenhum. A felicidade, diz Jerônimo, não depende do patrimônio, e sim do que temos no coração. A felicidade, segundo Jerônimo, mora no último andar de um edifício. E para alcançá-la é necessário passar andar por andar e ir subindo, conquistando as virtudes pouco a pouco. E nesse edifício não há elevador. Por isso temos que subir degrau a degrau. Para ser feliz, não basta querer. É preciso possuir requisitos do coração. No primeiro andar, então, desse edifício, onde nós temos que subir para alcançar a felicidade, está a fraternidade. É impossível ser feliz sem fraternidade. É preciso ser fraterno com o próximo, pois essa virtude é o primeiro passo da caminhada. E o interessante é que a fraternidade a gente pode aprender. A gente pode não ser fraterno, mas nós conseguimos nos treinar para sermos fraternos. Porque ser fraterno é ceder lugar no ônibus, é ser educado no trânsito, na fila do banco e repartições públicas, ser gentil com os mais idosos, com os doentes, com as crianças. Tudo isso nós podemos treinar. Mesmo que nós não sejamos fraternos, nós podemos conquistar a fraternidade dentro de nós. A fraternidade é a mais simples das condições básicas para se alcançar a felicidade.
A fraternidade é a base do amor, pois é com ela que principiamos nas virtudes da tolerância, da educação, da ética e muitas outras. É uma das virtudes mais fáceis de conquistar, por isso ela está no primeiro andar da evolução e também da conquista da felicidade. Conseguimos passar o primeiro andar, então vamos para o segundo. O que nós precisamos? Compaixão. Quando tivermos fraternidade, iniciaremos a compaixão. Agindo com fraternidade, logo perceberemos o quanto os gestos simples nos fazem bem. Com o passar dos dias, nosso desejo será de sermos ainda melhores, ou seja, mais educados, e consequentemente nascerá o sentimento de compaixão. Infeliz é quem diz que o outro errou e ele está apenas colhendo o que plantou. Sabemos que é assim, mas não podemos ter alegria nisso. E diz que quem errou deve mesmo pagar pelos seus erros, que deve sofrer assim como fez os outros sofrerem. Como ser feliz dizendo bem feito ou eu falei que ia dar errado, agora sofre? Não tem felicidade. Temos que ter compaixão, entender que o outro está colhendo o que plantou, não podemos modificar muitas vezes isso, mas auxiliarmos na medida dos das nossas posses, dos nossos conhecimentos. De repente, sentar para uma conversa ou algo que possamos fazer. E subindo para o segundo andar, ele nos diz o seguinte, que em busca da felicidade, começamos a sentir que não basta fazer o bem. É necessário compadecer-se daquele que caiu nas valas da dor. A felicidade não estará nos corações enquanto a humanidade como um todo, e cada um em particular, não sentir compaixão por quem sofre. Por aquele irmão que nesses tempos de pandemia está perdendo seus familiares por essa doença, esse vírus, que veio para nos ensinar também a ter compaixão. Tudo está certo, até a vinda desse vírus, porque ele está nos forçando a nos modificarmos para o bem. Aqueles que estiverem prontos se modificarão. Quando agirmos com fraternidade e sentirmos compaixão, nos sentiremos bem conosco mesmos. E nos sentir bem conosco mesmo também é felicidade. Aí subimos para o terceiro andar. No terceiro andar está o desprendimento. Já treinamos a fraternidade, aprendemos a ter compaixão e vamos ter desprendimento. Essa virtude deve ser entendida de uma forma ampla, pois não se trata somente de dinheiro. Devemos nos desprender também da posse do poder, de cargos, do dinheiro e das pessoas. A avareza é um sentimento que diz respeito a muitas das nossas atitudes. E quando a gente fala em avareza, a gente lembra só do dinheiro, mas não é só o dinheiro. Segundo Emmanuel, nós somos tão pães duros que não damos nem o braço a torcer, de tão avarento que a gente é. Uma das causas da infelicidade está no apego exagerado que acaba causando atitudes mesquinhas e do egoísmo. A independência financeira é essencial à paz de espírito e à felicidade. Não diz que nós não devemos procurar ter bens que nos supram as necessidades, mas o que temos que aprender é que o apego, a avareza, que faz com que nos tornemos egoístas e indiferentes ao sofrimento do próximo, esse traz infelicidade. Aí vamos para o quarto andar desse edifício. No quarto andar está a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por não conhecer a verdade de Deus, a humanidade está presa à ignorância e à dor. Por não conhecermos a verdade, somos escravos de nós mesmos, presos aos vícios, ao egoísmo, vaidade, ciúmes, inveja, avareza, orgulho e tudo que causa sofrimentos. Jesus deseja nos libertar, mas isso só ocorrerá por nós mesmos,
quando aceitarmos a chave da verdade e abrirmos a cela da ignorância onde estamos presos. Ignorância que faz com que pessoas acreditem em sorte e azar, em destino traçado, em crendices e rituais. Cristo disse que conheceríamos a verdade e que somente ela nos libertaria. Que seguir a Cristo, a Jesus, não tem nada de sorte, de azar, de destino traçado, porque nós fazemos o nosso futuro e a cada segundo, a cada decisão nossa através do nosso livre-arbítrio. Hoje colhemos o que já plantamos, mas também estamos plantando o que colheremos no futuro. Então, essa verdade de que a responsabilidade nós temos sobre nossas ações, essa nos liberta. Somos prisioneiros de nós mesmos, e quanto menor o coração, mais ódio ele pode guardar e maior o desejo de ser dono da verdade. A verdade sem amor não é verdade, e o amor sem a verdade não é amor. A verdade é a chave da nossa liberdade, que nos faz entender o porquê da vida, do sofrimento, das diferenças morais e intelectuais, e a razão de estarmos aqui, que é amar e perdoar. E quando aprendermos a amar e a perdoar a todos, nós então teremos entendido a verdade do Cristo. Então, vamos para o 5º andar desse edifício, o perdão. Conforme subimos, vai ficando cada vez mais difícil. Infeliz é aquele que não perdoa, nos diz Jerônimo. Todos querem ser felizes, mas poucos estão dispostos a perdoar o ofensor. Como ser feliz carregando mágoa? Não tem jeito, pois a mágoa é veneno que corrói a alma, torna a pessoa amarga, passando os dias reclamando da vida e das pessoas. É impossível ser feliz sem perdoar quem nos ofendeu. O perdão talvez seja uma das mais difíceis virtudes a ser conquistadas pelo homem. Isso porque o perdão só pode ser demonstrado quando somos ofendidos, traídos, humilhados, prejudicados ou maltratados. É no momento da dor que entregamos ao ofensor o ódio, a vingança e a mágoa, ou o perdão, a compreensão e o esquecimento. Não o esquecimento da falta, porque ninguém vai ter amnésia, mas o esquecimento do sentimento que nos gerou, transformando essa raiva, esse ódio em amor, em desejar o bem ao ofensor. Jesus nos pediu para perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas nesse pedido ele nos incluiu, ou seja, é necessário perdoar e perdoar-se. Porque tudo que eu fiz ontem e já entendi que foi errado e não vou repetir hoje, eu já modifiquei. Eu tenho uma encarnação nova a cada dia, a cada amanhecer. Eu posso fazer diferente. E uma das primeiras coisas que eu tenho que aprender é me perdoar. Se hoje eu já não faço o mal que eu fiz ontem, eu já não sou aquela pessoa. Então eu mereço perdão, assim como aquele que me ofendeu merece. Aprendendo a perdoar, vamos para o 6º andar. No 6º andar está a fé. É necessário ter fé para ser feliz. Isso porque somente ela vai nos conduzir com equilíbrio nos momentos de dor e solidão. Jerônimo disse que a fé reflete a confiança e quem confia não teme o que poderá acontecer. Quem tem fé acredita que tudo está certo. Deus está no comando. Então, a gente é feliz. Fé não impedirá o sofrimento, mas nos dará força para suportá-lo sem desespero, tendo a certeza de que ninguém colhe o que não plantou. Se eu tenho que colher, vou colher bem, feliz. Por mais que doa, quanto mais eu compreender esse sofrimento, mais rápido a dor passa. Então a fé é extremamente necessária para sermos felizes. E vamos para o 7º e último andar. Qual é a virtude mais difícil de ser conquistada? Segundo Jerônimo nos disse, é a humildade. A gente diz, eu sou humilde. Ele diz que não, que a humildade é a mais difícil das virtudes, porque essa virtude requer perseverança em sua conquista. Alguns dos homens e mulheres mais iluminados que passaram pela terra foram os mais humildes. Jerônimo Mendonça,
João Nunes Maia, Caibar Schutel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Vejam que não depende de religião, depende de ser, de fazer diferença, de ser realmente humilde. E Jerônimo diz que colocou a humildade no último andar porque talvez ela seja a mais difícil das virtudes a ser conquistada por nós. É ela que embeleza e ratifica todas as outras, pois a fraternidade sem humanidade não é fraterna. A compaixão sem humildade é arrogante. O desprendimento sem humildade é vaidade. A verdade sem humildade é prepotência. O perdão sem a humildade é humilhação. E a fé sem humildade é fanatismo. Aquele que conquistou um pouco de humildade já sabe perdoar com naturalidade nas batalhas da vida. Sabe que nem tudo será como deseja e aceita sua derrota aprendendo. O orgulhoso jamais reconhece que errou e por isso não aprende as lições que a vida ensina. Jerônimo disse que sentia imensa vontade de andar, de se sentar, de tomar um banho em pé e muitas outras coisas, mas dizia que nessa vida ele precisava aprender a lição da humildade. Ele precisava entender que a gente depende um do outro e como ele não havia aprendido nas vidas anteriores, Deus o colocou em extrema necessidade de bondosas mãos para atendê-lo em tudo. Então, que nós não precisemos aprender pela dor. Deus nos dá a chance, inúmeras chances de aprendermos pelo amor. Fácil não é, mas a gente vai treinando. E segundo Jerônimo Mendonça, só seremos felizes de verdade mesmo, completamente, se tivermos pelo menos um pouco dessas virtudes. Fraternidade, compaixão, desprendimento, verdade, perdão, fé e humildade. E Jerônimo então diz que ele por muitos anos buscou essa fórmula da felicidade. E um dia ele sonhou com Chico Xavier, que ambos estavam andando no mundo espiritual. E Chico disse que a fórmula da felicidade já havia sido ensinada há muito tempo, que tinha até em livro. E Jerônimo perguntou, mas onde é que está essa fórmula da felicidade? Então Chico disse que a fórmula, o caminho da felicidade, foi ensinado por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos é o primeiro andar, o da fraternidade. Aquele que é calmo e pacífico não agride o próximo, respeita o direito dos outros e sabe dos seus deveres. Bem-aventurados os puros de coração é o segundo andar do edifício, o da compaixão. Somente quem não carrega impurezas no coração é capaz de se compadecer do próximo. Bem-aventurados os misericordiosos é o terceiro andar, o que fala do desprendimento. Para doar, é preciso ter misericórdia por aquele que sofre. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Este é o quarto andar, o da verdade. Quem procura é porque deseja saber, e somente a verdade é justa. E a verdade é repleta de amor. Não é a verdade punitiva, é aquela que ama acima de tudo. Bem-aventurados os que choram. Quinto andar do edifício. Como alcançar a paz sem o perdão? Quando perdoamos, a harmonia volta ao coração de todos. E se antes havia choro e ódio, com o perdão haverá o pranto da alegria. Bem-aventurados os pacíficos. Este é o sexto andar, o da fé. Aquele que tem fé chora sem revolta e sem ódio. A fé o acalma e lhe dá confiança para esperar o amanhã. Bem-aventurados os pobres de espírito. O sétimo e último andar é o da humildade. Pobres de espírito são os humildes, aqueles que se reconhecem, que reconhecem suas fragilidades e jamais exibem suas virtudes. Eis aí a fórmula da felicidade ensinada por Jesus e que Jerônimo nos mostra de maneira tão magnífica. Todo mundo quer ser feliz, segundo Jerônimo, pois é um desejo natural do ser humano. Mas, mesmo desejando ser feliz, por que muitos não conseguem? Muitos dizem que dariam tudo que têm
para ser feliz, ou que pagariam caro pela felicidade. A felicidade não tem preço. Ela não custa nada, ela é de graça. A felicidade não é o destino. Eu não vou chegar na felicidade. Ela é o trajeto. É caminhar com todas essas virtudes, aprendendo essas virtudes segundo nos ensinou Jesus e Jerônimo Mendonça nos traz. Os felizes são os que aprendem com as dificuldades, e os infelizes são os que se revoltam com elas e se julgam vítimas do destino. A felicidade não é não é o que a pessoa tem, e sim o que ela é, o que elas são. Não é o que carregamos durante a viagem da vida, e sim como nos sentimos durante essa viagem. Não é pensar no quanto se vai ganhar em cada situação, mas o quanto irá aprender. Numa entrevista, o repórter pergunta a Jerônimo o que era a felicidade. E ele, com a serenidade que o caracterizava, respondeu: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Então, meus amigos, para você, o que é felicidade? Quando nós vemos Jerônimo dizer que a felicidade era simplesmente poder virar de lado, porque ele passou 30 anos deitado de costas numa cama, com um saco de areia de 30 quilos no peito, para suportar a dor. Cego, trabalhou incansavelmente e feliz, porque ele percorreu esses andares desse edifício. Quem de nós conseguiria, como que aconteceu com o Chico, da irmã botar ele para fora de casa, expulsá-lo, ele ir lá e dar um beijo na testa e dizer muito obrigado, e sair sem mágoa e sem rancor nenhum? Chico era feliz. Jerônimo foi feliz. E hoje deve estar muito, muito feliz, andando para todo lado e enxergando. Porque cumpriu esse pequenino prazo de 50 anos com louvor. 70, 80 anos perante a eternidade. Esses sofrimentos que hoje colhemos, porque todos nós sofremos, foi por nós pedido, implorado, enquanto estávamos no mundo espiritual, porque sabíamos que precisávamos. Porque sabíamos que era necessário nosso acerto com a justiça, com o universo. Hoje estamos acertando se não nos revoltarmos, se entendermos tudo com amor, com perdão, com alegria. Essa é a fórmula da felicidade. É essa fé, essa certeza de que tudo está certo e que Jesus está. Porque Emmanuel também nos disse por mais que as dores venham. Meus irmãos, vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as felicidades, por todas as alegrias, por tudo que nos dá em todos os momentos. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores espirituais, que nos auxiliem, que possamos sempre ter fé e a certeza de que Jesus está no comando, que possa ficar conosco em todos os tempos. Obrigado, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima oportunidade.